Oiê, preciosos estão, amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem depois de fazer tantas anotações das suas memórias? Eu espero que estejam bem. Espero que fiquem melhor depois do vídeo de hoje. Demorei para voltar, né? Esperando o celular que ainda não chegou. Portanto, iremos conversar através do mote A Carroça que vive tentando decolar. Vai sem fone também, espero que pelo menos o áudio esteja bom, porque microfones e fones é o que não falta. Tudo isso para quê, Chimata? Para não aparecer o barulho do norte que está tentando decolar. Tenho um microfone bom, mas eu não tenho suporte. Achei aqui hoje na faxina, novinho, nem sei de onde veio, provavelmente da loja do meu filho. Sem suporte, só dando uma do Silvio Santos, né? Ainda assim, eu acho que esse microfone não é apropriado para quem está usando uma carroça que tenta decolar. Esse barulhão, com certeza, vai ser captado. Tenho uma novidade para vocês. Recebi um presente no YouTube. YouTube? O que é chamada? É uma plaquinha. Não é aquela plaquinha tão cobiçada. É essa? A plaquinha de fazer claquete. Gravando. O YouTube mandou para mim. Eu não posso dizer que eu não tenho uma plaquinha do YouTube, né? Eu tantos anos aqui, pelo menos essa é melhor do que nada, né, gente? Fiquei feliz. E quero agradecer a vocês. Embora, ao olhar de muitos, essa plaquinha não significa muita coisa, significa através do crescimento do canal, através da frequência de vocês, da visualização de vocês, nós nos desenvolvemos dentro do YouTube como criadores do YouTube. Então, esse é um presente entre tantos, né? Até longe do YouTube, já ganhei ingresso para cinema. Algumas vantagens que os criadores, principalmente de longa data, não necessariamente com trocentos milhões de inscritos, né? Recebe. Eu tô feliz. Obrigada, YouTube. Tô feliz. Eu tô aqui, acho que desde 2007.
E agora eu faço parte do clube de criadores do YouTube. Não parece que, assim, mas eu nem tenho tantos inscritos assim para mim. Eu tenho todos os melhores. E eu devo isso a vocês, viu? Gratidão, gratidão pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelos comentários, principalmente a Adriana, que sempre está por aqui, a Pel. Gratidão imensa, sempre interagindo, né? Gratidão para quem não curtiu, não se inscreveu, mas passou por aqui. É uma honra receber a sua visita, tá bom? Bom, eu lamento muito que o tema da jornada de autoconhecimento esteja acontecendo através do norte. É um tema muito importante, principalmente de mim para vocês, para estar sendo gravado em tão péssima qualidade. Espero que vocês tenham um pouco mais de paciência, tá bom? Devagarzinho as coisas vão se ajeitando. O celular vai acabar chegando. Já tem um microfone a caminho também. E a questão da luz, eu não manjo muito bem dessa coisa de iluminação, filtros e tal, né? Mas, pelo menos, a imagem e o áudio eu vou conseguir resolver. Já vi que, apesar da intensidade da luz, com o celular fica bem melhor vídeo e shots. Né? Os shots são feitos pelo celular e até que fica bom. Né? Só que, como esses vídeos são gravados, eu não tenho espaço no celular para fazer os vídeos daqui. Eu uso muito celular para trabalho, para estudo, então não sobra espaço. Mas você não estuda pelo norte? A ajusta do WhatsApp, né? Grupos de estudo, grupos de voluntariado, grupo da família, a família que gosta de mandar áudio aos amigos também, né? Muitas imagens. E eu não tenho tempo de ficar limpando tudo também, né? Fora os apps. Não tem espaço. O celular é de uso pessoal, né? Não vai ter espaço mesmo. Principalmente porque eu tiro muitas fotos com o celular. O outro celular vai ser único e exclusivamente para gravar os vídeos. Aí sim vai ficar bom. Desculpa. A marca registrada do canal é a tosse de Shimada, né? Então vamos ao termo. O terceiro passo da jornada de autoconhecimento. Vocês anotaram? Dos 6 aos 9 anos. Dos 6 aos 9 anos, a memória já vem mais nítida, né? E conforme vocês forem relendo esses registros, muito provavelmente vocês vão se lembrar de coisas novas. E tudo que for lembrado, continue anotando, tá bom? A partir daqui, a gente já pode entender qual é a importância do diário e a necessidade de ficar registrando as memórias. Através da psicanálise, a gente pode constatar
que muitos traumas, crenças limitantes, limitações no geral, que atrapalham a adolescência, a juventude e até a fase adulta, provém da infância. É complicado, independente da idade que vocês tenham, começar o autoconhecimento já tendo alguns dilemas internos. Por exemplo, muita gente tem depressão, tem ansiedade, entre outros transtornos, né? É difícil fazer autoconhecimento já com essas patologias. Ainda mais se for sozinho. É interessante buscar recursos como meditação guiada, a leitura de filosofia ajuda muito. A filosofia, ela conduz a introspecção. A gente reflete muito. Essa reflexão junto à filosofia ajuda no autoconhecimento. Mas, com aquelas questões inacabadas dentro da gente, complica. Complica a ponto de parecer, sabe o quê? Dieta. Na segunda-feira eu começo. Se começar na segunda ou na terça, vai indo, até que cansa. Cansa do policiamento, do que pode e não pode comer. Cansa ter que ficar selecionando os cardápios, a quantidade, o peso. Aí entra a rotina de exercício, sei que lá, toda essa coiseira. A pessoa acaba desistindo em algum momento ou nos primeiros resultados ela acha que já está bom e para. O autoconhecimento com algum dilema interno é dessa forma. A gente procrastina muito para começar. Todos nós temos mais predisposição de olhar para fora e em volta do que para dentro de nós. O que está em volta, o que está ao redor, parece muito mais interessante. Eis a primeira questão. Se você se considera menos importante do que tudo que está do lado de fora, provavelmente você não é a sua prioridade. Nenhum tipo de relacionamento, nenhum projeto, nenhuma empreitada, nenhuma meta tem a possibilidade de progredir se você não for sua prioridade. É que nem dieta. Se você começa uma dieta pensando no que você é por fora e no que os outros estão vendo de você por fora, não pode entender. Aquilo que te move a trabalhar o seu exterior vai continuar lá, mesmo trabalhando no exterior. E por mais que você trabalhe, ainda há o risco de você viciar nisso, porque você nunca vai estar satisfeito com a tua aparência. Por quê? Porque você não está satisfeito com você lá dentro. E tudo é de dentro para fora, inclusive a aparência.
Quando a gente trabalha dentro da gente, isso se reflete fora da gente, na nossa aparência. Tanto é que a depressão, por exemplo, quando ela se torna crônica, ela começa não apenas desencadear sintomas físicos, como ela altera a aparência da pessoa. Todas as outras patologias são assim. Todos os distúrbios emocionais e psicológicos são assim. Imagine se você trabalha dentro de você para evoluir. Nós somos predispostos com esse olhar, essa atenção ao externo, trazer o mundo externo para dentro. Lá dentro, onde já tem histórias inacabadas que precisam ser resolvidas. Quando correto, deveria ser nós exteriorizarmos de dentro para fora, nosso mundo interior para fora. A prova disso, sabe o que é? Nas redes sociais, a gente observa muito a necessidade das pessoas de se expressar e de serem ouvidas, entre aspas, né? Serem lidas. E elas ficam esperando a curtida, a visualização, a interação, a reação das pessoas. Não que elas exteriorizem realmente o que elas precisam trazer. Não é todo mundo que faz uma publicação na rede social compartilhando algo do interior. Compartilha algo relacionado ao intelecto, ao conhecimento de causa, opinião. Mas compartilhar o mundo interior raramente, raríssimas vezes a gente vai ver isso. Lidar com o mundo interior exige a confrontação. Acho que a maioria de nós, para não dizer todos, enfrenta qualquer coisa nesse mundo, mas não enfrenta a si mesmo. Não enfrenta os demônios interiores, os fantasmas interiores. No fundo, nós temos medo de nós mesmos. Nós temos medo da nossa sombra. Nós temos medo da nossa luz. Nós temos medo da nossa grandeza e do quanto a gente pode alcançar. Por que dá medo? Por diversos fatores, dá medo. Não é à toa que nós somos o nosso maior inimigo. O diário, ele serve para que vocês possam fazer algo que eu chamo de regressão consciente. A partir de agora, inclusive quando vocês forem reler a história da infância de vocês vão sinalizar as memórias que causam aquela sensação de muito recente. Aquelas que a gente fala, nossa, parece que foi ontem, eu lembro de tal coisa. Vocês vão sinalizar aquelas
cujas emoções envolvidas ainda fazem sentir as mesmas emoções, ainda está muito vívido qualquer tipo de sofrimento que aquela memória traz consigo. Por quê? Hoje vocês vão aprender a regressão consciente para que, a partir de agora, quando vocês forem fazer as suas anotações, vocês regridam ao momento daquela memória. Vocês podem começar a treinar com as anotações de 1 a 5 anos, de 6 a 9 anos. Vocês vão reler tudo, vão sinalizar as memórias ainda vívidas que ainda causam dor. Não importa que tipo seja. Nunca pense assim, aquilo foi bobo, mas já passou. Nós temos uma coisa chamada inconsciente. Se você lembra de uma situação dos 5 anos de idade que te causou algum tipo de sofrimento e hoje você tem 40, 50 e ainda lembra, não foi uma coisa boba, ainda não passou. Você ainda lembra da primeira vez que você tomou sorvete? Você lembra se você foi no circo? Se você foi, você lembra quando foi a primeira vez? O consciente, ele se esquece de muitas coisas. Conforme reler, e é por isso que eu peço para vocês releiam o que já foi registrado. Conforme a gente relê, o inconsciente lança para o consciente aquilo que a gente já nem lembrava mais. A gente já tinha esquecido e de repente volta. O consciente esquece. É por isso que eu falo, releia e tudo que vocês lembrarem de novo, anota. O consciente vai se esquecer de uma situação de sofrimento ou vai se esquecer da dimensão daquele momento, mas o inconsciente não esquece de absolutamente nada. É por isso que perdoar não é esquecer. O seu consciente pode esquecer no ato de perdoar, o inconsciente não. E aí sabe o que acontece? Aquilo que o inconsciente lembra e causou algum tipo de dor, sofrimento, angústia, trauma, vai se refletir em algum momento da sua vida, em alguma situação. Como que é essa regressão consciente? Consciente porque você não está mais lá atrás. Você não tem mais 5 anos. Você não tem mais 6. Você não tem mais 9. Você não é mais adolescente. Se é, você não é mais criança. Você vai voltar lá, naquele momento
que te causou algum tipo de sofrimento e vai se perguntar: por que eu ainda lembro disso? Ah, porque o inconsciente não esquece. Por que ele não esquece? Você vai procurar puxar na memória qual a origem daquele momento que você viveu. Qual é a origem daquela situação? Qual é a origem do que causou o sofrimento que você ainda lembra? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Os filhos, principalmente quando são crianças, eles têm sérios problemas de ver os pais com muita intimidade, tipo se beijando. Para os meus filhos, por exemplo, as mães não transam. Isso quer dizer que eles ficam repetindo que a cegonha que trouxe eles. Por quê? Eles não conseguem conceber a ideia da mãe estar copulando. Qualquer mulher pode, a mãe não. Os filhos têm dessas coisas, principalmente quando são crianças. Eu, por exemplo, lembro a primeira vez que eu vi meu pai beijando a minha mãe. Eu tinha entre 3 e 4 anos. Nessa idade, eu não tinha a mínima noção que as pessoas se beijavam, muito menos o que era beijo. E quando as pessoas, os adultos, estão naquele clima todo romântico, todo gostosinho, onde resulta o beijo, não é algo comum no cotidiano da criança. Principalmente se os pais têm qualquer tipo de intimidade deles longe do olhar das crianças. Era o caso dos meus pais. Toda demonstração de afeto, carinho, tesão, qualquer coisa que existisse entre eles, era só entre eles, longe das vistas de todo mundo. Certa noite, meu pai chegou tarde, minha mãe acordou e levantou, acho que para ver se ele precisava de alguma coisa, se ele estava bem, porque ele tinha chegado tarde. Eu, curiosa como sempre, levantei escondido, porque eu queria saber por que meu pai estava chegando tão tarde. Não era costume dele. E aí, estava rolando aquele climazinho entre eles. Desculpa. Ai, eu tô com saudade de você. Você tava. É verdade. Me conta. E eles juntinhos, muito próximos, e rindo, conversando. Era um momento só deles. E aí rolou um beijo apaixonado. Dei uma bugada, principalmente pelo fato de a primeira ideia que veio foi: credo, boca com boca, credo. Eu mais do que depressa, quando eu vi o beijo, eu voltei para trás, sentei empurrada. Eu achei que de alguma forma um estava fazendo mal para o outro, aquilo não era bom, credo, boca com boca.
entre 3 e 4 anos, vocês acham que eu ia pensar o quê? Na minha época, uma criança de 3 e 4 anos não é que nem as crianças de 3 e 4 anos hoje que sabe navegar na internet. Eu fiquei sem falar com meu pai por uma semana. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não poderia pensar que era um ato de canibalismo, porque eu ainda não conhecia o canibalismo. Eu conheci 2 anos depois, através da enciclopédia. Algo fora do cotidiano, algo fora do convencional, da rotina, daquilo que até então eu considerava normal, aconteceu e eu não sabia o que aquilo significava, porque eu não sabia o que era beijo, eu não sabia o que era namorar, eu não sabia o que era atração, nada disso, que resulta em beijo. A minha mãe, ela ria muito porque assim, meu pai falava comigo, meu pai me adorava. E ele sempre estava falando comigo e eu não queria falar com ele, eu fazia um bico, cruzava os braços e dava as costas, não queria saber. Tem uma explicação para isso? Tem. Várias. Numa criança só, numa cabecinha só. Imagine se os meus pais não tivessem conversado comigo, não tivessem esclarecido o que era aquela situação. Seria um assunto inacabado dentro de mim. Eu ia crescer, ia chegar na adolescência. Se eu me apaixonasse por alguém, alguém quisesse me beijar, eu não ia querer beijar. Sabe? Eu ia pensar, credo, você quer pôr sua boca na minha? Por quê? Se ninguém tivesse me explicado, eu nunca teria beijado na vida. Os traumas, todos eles, inclusive esses que desencadeiam as patologias, acontecem da mesma forma. Você vive uma situação na infância, ninguém conversa, ninguém explica, ninguém esclarece, ninguém te dá uma orientação para que você resolva aquilo naquele momento. O que acontece? Você leva para o resto da vida. Só que o consciente esquece, o inconsciente não. O que quer dizer? Ao longo da vida, vai se apagando da memória consciente e fica armazenado no inconsciente. De repente, alguma coisinha que te incomoda, por exemplo, numa relação sexual, possa ser alguma coisa que você viu e não compreendeu, inclusive, principalmente na infância. Houve uma desassociação. Você viu algo, aquilo, você compreendeu como uma coisa quando era outra. Ninguém explicou. Ninguém te orientou. Deixou assim. Por diversos motivos. Você leva aquilo para a vida, armazenado aqui. Quando acontece uma situação que rola algo similar àquilo que você viu e de alguma forma te causou algum mal-estar, você recusa.
tudo, 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 absolutamente tudo o que nós tratamos que causa o sofrimento provém disso. Do que o consciente apagou, mas o inconsciente armazenou. De assuntos inacabados, coisas que deveriam ter sido resolvidas naquele momento e não foram resolvidas. Coisas que deveriam ter sido ensinadas e esclarecidas naquele momento e não foram. É a partir daí que se cria uma distorção sobre determinada coisa. A regressão consciente é agora você, na idade que você está agora, com muito mais conhecimento do que aquele momento passado. Você voltar lá. Não importa se você... Faça que nem uma fantasia. O pessoal usa o recurso da fantasia, da imaginação, muito para a questão sexual, né? Usa para o teu bem. Fantasia, imagina que você é um viajante no tempo e você descobriu que tem uma história inacabada com 7 anos de idade. Você precisa ir lá analisar de perto, porque você ainda guarda algum sofrimento daquele evento. Então você vai lá, com 7 anos de idade, rever toda a situação, todo o acontecimento, quem começou, quem eram as pessoas envolvidas, o que você pensava, o que você sentia. E aí, você, a pessoa que você é hoje, vai conversar com você com 7 anos e vai esclarecer aquele momento, vai explicar aquele momento. Da mesma forma que hoje em dia um amigo, um familiar faz com a gente para nos dar um consolo, uma motivação, um apoio, conversando com a gente, dando um outro ponto de vista sobre uma mesma situação, é isso que você vai fazer. É isso que é cuidar da sua criança interior. Tanto manter a alegria, a satisfação dela em relação a tudo, como conversar com ela e explicar coisas que ela não entendeu. Regressão consciente. Vocês ainda têm que escrever dos 10 aos 14 anos. Não, dos 10 aos 13 anos. 10 a 13 anos inicia-se o período da puberdade. É uma fase delicada. O organismo está se preparando para mudar. Vai ter muitas lembranças. Principalmente porque nessa idade a maioria das pessoas não foram preparadas para essa fase e nem para outra que virá, que se chama adolescência. Desculpa. Não é à toa que muitos adolescentes são chamados de aborrecentes. Eu sei disso faz tempo.
Quando eu tive meus filhos, eu tive enorme preocupação em criar eles me atentando à fase de vida em que eles estavam. Isso porque eu tenho 3 filhos homens, cada um numa fase de vida. Quando um estava na primeira infância, o mais velho já estava chegando na adolescência. Personalidades diferentes, fases diferentes. Eu tinha que lidar com cada um de acordo com a fase que eles estavam vivendo. Numa igualdade, no sentido de não fazer diferença entre um e outro, mas respeitar a fase de cada um. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu entendimento. Quando chegou na puberdade, eu redobrei o cuidado, preparando a partir dos 10 anos, de um modo sutil, de um modo discreto, sem assustar, preparando para a puberdade, como se fosse uma iniciação, inserindo assuntos relacionados, falando ali com 12 anos sobre sexualidade, o que é o sexo, quais os sintomas do tesão, quando que surge o tesão, quando que é biológico, quando é atração por outra pessoa. E tudo isso para preparar para a fase mais delicada de qualquer indivíduo, a adolescência. Meus filhos tiveram uma iniciação aqui para entrar na adolescência. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Meus filhos não me deram trabalho na adolescência. Eles aprontaram? Aprontaram. Aprontaram dentro da idade deles, dentro da realidade familiar deles. Eu sempre procurei ensinar meus filhos a distinção do mundo interior e do externo. A não trazer o mundo externo para o interior, mas o contrário. Por quê? Na adolescência, que é um período delicado de transição da infância para a juventude, muita atenção para o mundo externo e para todas as futilidades, trivialidades do mundo externo, se trazidos para dentro, no momento em que está acontecendo uma transição, você vai ter um adolescente revoltado, rebelde, autodestrutivo. Tem muito adulto hoje, por exemplo, adulto mesmo, na casa dos 40, 50 anos, que é viciado em tatuagem. Por quê? Desculpa. Por quê? Com certeza na adolescência foi autodestrutivo. Adultos autodestrutivos, eles podem não tentar cortar os pulsos ou se automutilar, talvez tenham feito na infância e deixado lá. Talvez tenham feito outra coisa. Qualquer outra coisa autodestrutiva que ataque a si mesmo. Tem muito alcoólatra, viciado em tatuagem, piercing, né, que sente alívio com dor.
que está se automutilando porque lá na adolescência foi gerada esse impulso para a autodestruição e alguma coisa entre a adolescência e a fase adulta trouxe o impulso de volta. Tem pessoas que deixam lá na adolescência, tem pessoas que levam para a vida. Às vezes, parece que um alcoólatra, ele está preso na bebida porque ele sofre com o amor perdido. E, de repente, o amor perdido é um gatilho para um sentimento de abandono que aconteceu lá atrás. O que eu chamo de impulso primário. A razão primária que toda a situação similar ao longo da vida vai ser gatilho e trazer um impulso primário. De repente, lá na infância, a pessoa se sentiu abandonada de alguma forma e aquilo não foi resolvido. Levou para a vida. Toda vez que alguma situação que sirva de gatilho para a sensação de abandono vir, vai fazer o adulto fugir para vício, para autodestruição, autossabotagem. Por quê? Porque se não foi confrontado no momento, como é que vai confrontar depois de adulto? Ou como é que vai ter a consciência de que a probabilidade do alcoolismo ser um trauma da adolescência ser possível? Vocês estão me entendendo? Não é simplesmente assim, alcoolismo. O alcoolismo é uma doença? É. É tratável? É. A possibilidade de ser realmente tratável é ainda maior se for verificado porque o que levou a pessoa ao alcoolismo. Algum tipo de decepção ocorreu e normalmente será associada à última que sofreu, né? Ou, por exemplo, eu tenho um namorado que é alcoólatra, ele não sai do alcoolismo porque ele começou a beber quando lá no primeiro casamento ele se decepcionou, sofreu muito. É preciso saber se aquele primeiro casamento realmente decepcionou. E se a gente fizer uma regressão consciente, começar a puxar na memória, houve situações de abandono antes do primeiro casamento? Só dá para fazer com a escuta. A escuta é um método dos psicanalistas. Os analisados deitam-se no divã e começam a exteriorizar tudo. Em algum momento que o analista tem um estalo, opa, isso que ela está contando aí tem coisa. Começa a fazer perguntas para o analisado sobre aquele ponto do relato. E começa a investigar e explorar. De repente, houve um episódio mais atrás. Isso é acessar o inconsciente. É como
Sabe aquelas cavernas dos filmes que chega um momento que tem uma passagem bem estreitinha e a pessoa tem que passar deitada, rastejando para chegar do outro lado? Os caminhos do inconsciente são assim. É como se a autoanálise fosse um mapa investigativo para você descobrir as origens da sua vida. Então, a partir de agora, anotando no diário a puberdade dos 10 aos 13 anos de idade, vai ter um avalanche de memórias, todas elas, as alegres, as ruins, anotem tudinho. Aquelas entre 1 e 5 anos e 6 e 9 anos, vocês vão ter que fazer a regressão consciente, com certeza. Vasculhar bem para ver se não ficou nada para trás. Como eu faço isso, nada? Reler. Reler. Se saltar uma memória nova, registra nos mínimos detalhes. Dos 10 aos 13 anos, toda vez que aparecer uma memória ruim, já confronta ela. Peraí, por que essa memória é ruim? Mas por que doeu tanto? Por que eu ainda lembro disso? Você vai lá, entre 10 e 12 anos, e você vai conversar com você. Vamos supor que você tinha 10 anos e aconteceu algo traumático. Você vai lá. E você com 10 anos, vai até olhar assim no cima. Você tem 10 anos, você é menorzinho. O que aconteceu? Me conta. Eu vou te ouvir. Ouve mesmo. Deixa a sua criança de 10 anos falar. Imagina, fantasia isso. Se você detectar algum ponto que, peraí, mas como assim? Quem estava? Nem que vocês tenham que fazer o seguinte, de repente, o irmão mais velho, a tia, a mãe, estava naquele momento. Vai lá conversar com a pessoa. Você lembra daquele episódio? Foi porque mesmo que aconteceu? Investiga. Você vai se auto-investigar, entendeu? Se for para resolver aquela lembrança ruim que já era para ter esquecido, faça isso. Porque como que um episódio de quando você tinha 5 anos ainda está vivo na tua lembrança? Ele te marcou de alguma forma. Vou dar outro exemplo. Na minha época, a correção vinha com um tapa, com a mão, ou com chinelo ou com cinto. Fez alguma coisa errada, apanhava. Qual era a justificativa na época? É claro que absolutamente nada nesse mundo, em se tratando de lidar com o outro, é receita de bolo. Nem lidar com o outro, nem lidar consigo mesmo. Não é receita de bolo. Sabe por quê? A intenção da correção pela surra fazia até algum sentido, mas ela não poderia ser aplicada por todo mundo. Por quê? Hoje, se a correção fosse um chinelo,
todas as crianças estariam no conselho tutelar. Por quê? Porque os adultos estão descontrolados, eles estão cada vez mais impulsivos. E na minha época, quantos e quantos adultos batiam nos filhos para exteriorizar alguma coisa ruim? É daí que vem o termo saco de pancada. Muita gente apanhou muito na infância, não era recebendo um corretivo, era sendo saco de pancada. Mas com a minha mãe, a ideia era aquilo que causa dor, a gente nunca esquece. Então ela explicava, você vai apanhar porque você fez assim, assim, assado, e eu já conversei com você 3 vezes. Quando você levar um tapa, você nunca mais vai esquecer. E é verdade. Tudo o que causa dor, a gente não esquece. A gente esquece de momentos alegres, felizes, a gente esquece dos brinquedos que a gente ganhou, de quem ganhou, a gente esquece da primeira vez que tomou sorvete, a gente esquece da primeira vez que foi no parque, mas não esquece quando apanhou, quando foi machucado, quando foi xingado. O que dói marca mais. É um condicionamento isso, tá? Não tinha que ser assim. Mas somos condicionados porque quem nos cria não tem a preocupação de esclarecer as coisas, de deixar levarmos para a vida assuntos inacabados. Então, antes de escrever dos 10 aos 13 anos, vocês vão reler os outros anos e vão ver se há necessidade de fazer uma regressão consciente. Vai lá, se for necessário, ter uma séria conversa com a sua criança. Resolveu? Se esclareceu? Sabe o que diz nos filmes de ficção? A gente não pode, a gente pode viajar no tempo, mas a gente não pode alterar os acontecimentos. Então, você vai lá no passado, você não pode fazer nada. Na lógica, você não poderia nem estar lá assim, como você é hoje. O simples fato de você no hoje estar lá já alterou, né? Mas segundo os filmes, nada pode ser alterado, porque senão vai se refletir no futuro. É a mesma coisa. Quando você conversar com a sua criança, você vai alterar você hoje, aqui. Da mesma forma que lá no passado a sua criança está sofrendo porque ela está sendo traumatizada, ela está apanhando, ela está sendo agredida, ela está sendo desprezada e ela está lá sozinha. E só quem pode salvar é você. Então você vai fazer essa viagem no tempo e cuidar da tua criança. Porque se você não fizer isso, deixar ela lá do jeito que está, o que ela está sentindo vai se refletir na sua vida futura. É por isso que você tem depressão, é por isso que você tem ansiedade, é por isso que você tem medo da perda, do abandono, é por isso que você se motiva e tantas outras coisas. Vocês estão me entendendo? Resolveu? Aí vocês vão escrever sobre a puberdade de vocês. Entre 10
e 13 anos. O começo e o fim da puberdade. Muita coisa aconteceu nessa época. Prestem bastante atenção nos detalhes, no que vocês sentiram, quem estava junto, como as situações começaram, anota tudo. Quando vocês estiverem anotando um evento doloroso, perguntem que nome você daria para aquela dor. Vamos supor, você perdeu o pai na puberdade, ou a mãe, ou uma tia que era muito presente, ou um pet, seu primeiro pet. Você sentiu uma dor que marcou, até hoje você sente quando você lembra. Qual nome você daria para essa dor? Luto. O luto, quando ele não é tratado, ele evolui até a melancolia e vai evoluindo. Então, aquela dor se chama luto. Se ela dói ainda hoje, você não curou o luto. Se hoje você tem muito medo da perda, de perder alguma coisa, algum bem, um emprego, uma pessoa, se você tem medo disso, de perder, você não curou aquele luto. Você vai regredir lá, vai conversar com a sua criança na puberdade e guiar ela para resolver isso dentro dela. Tem como, chamado? Tem. Sabe como? Você vai ter que explicar para aquela criança que daquele momento até este momento em que você se encontra, aquela pessoa não voltou. E como você viveu a vida? O consciente esquece que aquela primeira perda é o motivo primário que ao longo dos anos tem desencadeado o sentimento de perda. Quando alguém falece que você conhece, principalmente quando você tem um laço muito grande, você sofre assim de um modo como se uma parte de você morresse junto. O primeiro luto não curado faz com que cada vez que você passe pelo luto seja mais sofrido ainda. Para que fique essa jornada melhor, eu preciso que vocês se comuniquem comigo, que nem a Adriana faz. Se vocês não quiserem deixar comentário acreditando que eu só peço a interação de vocês para ter engajamento, manda e-mail, tá? Conversa comigo por e-mail. Até aqui, eu acho que está explícito que eu não estou aqui por engajamento, eu não peço curtida, eu não peço compartilhamento, eu não peço que se inscreva. Eu peço que vocês façam o que vocês quiserem, porque vocês são livres, tá? Mas nesse caso específico, se vocês estão fazendo essa jornada, eu preciso que vocês compartilhem comigo, porque às vezes fazer a autoanálise, fazer a autoinvestigação, o autoconhecimento sozinho não é muito fácil. Então, se vocês precisarem do suporte, mandem e-mail para mim. Mudei o e-mail para
o meu e-mail pessoal para ficar mais acessível para vocês, responder mais rápido. chimadacoelho@gmail.com. Vocês mandam um e-mail, já avisa no meu celular, já respondo. Mas eu preciso que vocês compartilhem comigo como está sendo esse processo, que vocês tirem dúvidas, que vocês se sintam amparados fazendo isso, sabe? Não estou trazendo esse tema para continuar ganhando plaquinha, sabe? Eu tenho meu interesse em que vocês alcancem o autoconhecimento. Vocês podem conquistar absolutamente tudo na vida. Podem elaborar seus projetos, criar estratégias para alcançá-los e podem até alcançá-los. E quantas coisas você já não alcançou até agora? E por que a depressão ainda está aí? Por que a ansiedade ainda está aí? Por que aquele trauma ainda dói? Por que aquela ferida não cicatriza nunca? Tudo tem uma resposta. Autoconhecimento faz um milagre na nossa vida. A vida sempre vai ser feita de altos e baixos. Mas quando você se conhece, você passa os altos e os baixos com o mesmo pensamento. Tudo passa. O que é bom precisa ser vivido intensamente porque vai passar. E o que é ruim, por mais que doa, e a dor ela tem uma sensação de eternidade, parece que não acaba nunca, ela tem prazo para acabar também. Ela também passa. Só que passar coisas ruins sozinhos é mais difícil, é mais sofrido. As coisas boas, vocês já notaram que as coisas boas a gente sempre está acompanhado? As coisas ruins a gente sempre está sozinho, nunca tem ninguém vem salvar a gente. Quem diz que tem que ser assim? Não passe por nada sozinho. Assim como as coisas boas sempre tem alguém junto, as coisas ruins têm que ser assim. Tem, sabe por quê? Porque poucas pessoas realmente se autoconhecem. Se realmente se autoconhecessem, já tinham se curado de suas patologias, já tinham curado a sua personalidade, o seu psicológico, os seus traumas. Se vocês se autoconhecessem, vocês passariam as fases baixas numa boa e teriam mais motivos para viver momentos alegres, inclusive sozinhos. Porque quem disse que a gente tem que estar acompanhado para viver momentos bons? Isso é algo que um dia a gente ainda vai conversar. Isso tem ligação direta com validação, com a dependência de aprovação. Não basta viver um momento bom. Todo mundo tem que ver. É tão bom que eu queria mostrar para todo mundo. Mas não é isso que está acontecendo no inconsciente, sabe? Você não quer compartilhar a tua bênção com os outros, porque senão você cortaria em pedacinhos e daria. E eu acho que você
não faria isso, né? Então, por que você quer compartilhar? Espero que no próximo vídeo eu já tenha celular. Espero que vocês mandem e-mail. Espero que eu não demore tanto para retornar. Lembrando que eu estou mudando sutilmente o nome do canal. Eu resolvi mudar o nome do canal porque o canal chamado Coelho estava me incomodando. Este canal não é sobre mim, é sobre vocês. Então agora é Siga o Rato Branco, baixe nada. Porque tudo aqui é feito para vocês. Tudo o que eu estou compartilhando com vocês é o que eu já experimentei. É o que funcionou para mim. O meu coelho branco de laboratório sou eu mesmo. Eu quebrei a cabeça, eu estudei muito, eu apliquei em mim mesmo e hoje eu posso estar aqui compartilhando com vocês. Então, não esquece e-mail, não esquece de anotar tudo no diário, não esquece que você tem que ser a sua prioridade, você é o seu bem mais precioso. Se não for assim, como que você vai poder dar o seu melhor para os outros? Dar seu melhor não é se anular, não é tirar de você e ficar aos pedaços, tá? Ó, ai, eu adoro vocês. Eu não sei, é poucas pessoas, mas eu sinto energia boa. Vai dar certo, tá? Beijos na alma.